Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Primeira carta do apóstolo Pedro, 3º capítulo, 8º verso, até o verso 12, diz assim: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Louvado seja Deus pela sua palavra. Se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, quem é que não quer? Quem é que não quer amar a vida e ver dias felizes? Quem é que não quer sentir-se satisfeito, pleno, realizado na vida? Quem é que não quer desfrutar dias felizes? Dias de regozijo, dias de alegria, dias de paz, dias de contentamento. Quem é que não quer estas coisas? Pedro diz: se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, e você lê esse texto e pergunta, mas quem não quereria amar a vida e ver dias felizes? Acontece que nem sempre dizer-se que se quer alguma coisa significa exatamente querer isso. Às vezes, a nossa declaração de vontade não é uma expressão da nossa força de vontade. E a gente diz que quer, mas em nenhum momento demonstra que quer. Se alguém quer, precisa caminhar nessa direção. Se alguém quer, precisa dar passos. Que passos? E aí não deixa de ser curioso que a primeira associação que Pedro faz com a questão do amor à vida e dias felizes seja em relação ao uso da língua. Pois se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Ao que tudo indica, na mente de Pedro, o amor à vida e a felicidade estão intimamente relacionados ao uso que nós fazemos da nossa boca. Está achando exagerado? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 18, verso 21. Fique com a sua Bíblia no colo. Ou seu celular, ou seu iPad, ou o que quer que seja que você tem aí para ler a Bíblia. Provérbios 18, 21. Grife esse texto. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Pedro disse: se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. Se eu e você imaginamos que ele estava exagerando, estamos muito enganados, porque ele está na esteira de uma poderosa tradição da sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica associa de forma profunda e radical o modo como nós falamos, como nós usamos a nossa boca, com a felicidade que caracterizará a nossa história. A vida e a morte estão no poder da língua.
e o que bem a utiliza come do seu fruto. Se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. A vida e a morte estão no poder da língua. É uma tradição bíblica das mais importantes, é um tema bíblico dos mais importantes. Por quê? Primeiro, porque a boca fala o que o coração está cheio. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Abra lá a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 12, versos 33 e 34. Palavras do próprio Senhor Jesus. Já não são mais palavras de Pedro ou dos provérbios de Salomão. Palavras do próprio Senhor Jesus. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Para Jesus, a nossa língua é uma espécie de porta-voz do nosso coração. Para Jesus não existe essa conversa de falei da boca para fora. Porque a boca não tem conteúdo. Boca é tampa. Pode ser tampa de um baú de tesouro, pode ser tampa de bueiro. A boca fala do que o coração está cheio. Por que, se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, deve guardar a língua? Por que a vida e a morte estão no poder da língua? Porque a língua é porta-voz do coração. Porque a língua permite que o que está no nosso coração venha à tona. Porque tudo que está no nosso coração é expresso no uso da nossa língua. E um coração contaminado é uma vida contaminada. Mas o problema de você abrir a tampa do bueiro é que todo o cheiro do bueiro vem. Assim como se você abrir a tampa do baú de tesouro, você pode desfrutar do tesouro que está lá dentro. Uma vez destampado o coração, você desfruta daquilo que inunda o coração. Se o meu coração está cheio de mágoa, rancor, ódio, sentimento de vingança, a minha língua lançará para a minha circunstância e para todos os meus relacionamentos essas coisas. Se o meu coração está cheio de amor, gratidão, desejo de Deus, sede de Deus, a minha língua inundará a minha circunstância e os meus relacionamentos com essas coisas. Se a minha língua inundar o meu contexto, o meu ambiente, os meus relacionamentos de coisas ruins, eu não vou amar a vida e não vou ver dias felizes. E a morte será o resultado do poder da minha língua. Mas se a minha língua inundar as minhas circunstâncias, o meu ambiente, os meus relacionamentos de coisas boas, eu vou amar a vida, vou ver dias felizes. E a vida será o resultado do poder dessa língua. Não há mágica aqui. Não há leis da atração aqui. Não é uma questão de falar e atrair como se houvesse poder nas palavras humanas. A língua tem o poder de decorar a vida, com símbolos de morte, enfeiando a vida, deixando-a triste e sombria, com símbolos de vida, embelezando a vida, deixando-a feliz, alegre, abençoadora. A boca fala do que está cheio o coração. A língua é porta-voz do coração. Essa é a primeira razão bíblica para essa afirmação. Segunda, continue com a sua Bíblia aberta em Mateus 12. Segunda lição, porque Deus leva a sério tudo que a gente fala. Versículo 35 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler até o 37. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que,
Palavras do Senhor Jesus. Não são palavras minhas agora, não são palavras nem mesmo dos apóstolos, dos profetas. Palavras do próprio Senhor Jesus. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Quantos já tinham lido esse versículo na Bíblia? Forte, não é? Deus leva a sério tudo que a gente diz. Jesus está dizendo nesse verso que nós daremos conta de toda palavra inútil. Imagina útil. O que Jesus está caracterizando é que nada do que a gente diz passa despercebido, não do céu. Não do céu. Se a boca fala do que o coração está cheio, Deus está atento ao que a gente fala. E porque Deus está atento ao que a gente fala, a gente cuida de falar. Por isso, na tradição da sabedoria bíblica, é melhor não falar do que falar o que não deveria ter sido dito. Na sabedoria bíblica, o silêncio é uma virtude. Tão importante quanto a bondade, quanto a honestidade, quanto a generosidade, quanto a hospitalidade. Saber calar. Há um provérbio que diz, se o que você vai dizer não é mais bonito que o silêncio, não diga. A minha avó dizia assim, é melhor ouvir besteira que ser surdo. A ideia é, ouvir uma bobagem, não queria ter ouvido, mas para ver alguma coisa boa em tudo isso, pelo menos eu não sou surdo. A sabedoria bíblica diria, é melhor ser mudo, não poder falar, do que falar bobagem. Porque Deus leva a sério tudo que a gente fala. Porque nós prestaremos contas das nossas palavras. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu falo mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Cuidado, o fato de você já ter incorporado no seu modo de ser esse jeito agressivo, muitas vezes julgador, muitas vezes acusador de falar, não significa que Deus não está mais ligando para isso. A gente diz assim, não liga não, essa pessoa é assim mesmo. Deus não tem essa de não liga não. Palavras do próprio Senhor Jesus. Por que se eu quero amar a vida e ver dias felizes, eu devo guardar a minha língua? Porque Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. E quem tem o poder de me conduzir a amar a vida e ver dias felizes é Ele. Falar mais em oração, talvez. Falar mais palavras de gratidão, certamente. Dietrich Bonhoeffer escreveu que só quem agradece pelas pequenas coisas receberá as grandes. Palavras sempre murmuradoras e de queixas e de reclamação não vão criar na minha vida um ambiente favorável para que Deus me conduza a novas e maiores vitórias. Por que a vida e a morte estão no poder da língua? Porque Deus leva a sério tudo que eu digo. Tudo. Tudo. Até o que eu falei de cabeça quente. Terceiro, abra sua Bíblia em Tiago 3, 1 a 12. Irmãos, hoje eu estou fazendo a introdução do tema do mês. O uso correto da língua. Não é para beijar na boca, não, adolescente. Jovem. Adulto. O uso correto do modo como nós falamos. O uso correto da boca. Das palavras. Porque se a Bíblia, veja, se a Bíblia está dizendo que se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. Se a Bíblia está dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua, me parece que esse é um assunto importante. Você concorda comigo? Se a Bíblia está dizendo isso, é um assunto dos mais importantes. Se Jesus está dizendo que pelas suas palavras você será absolvido e pelas suas palavras você será condenado, isso é muito importante. E eu quero aprender isso.
Eu quero aprender essas lições porque eu preciso delas. Primeiro, porque eu quero amar a vida e quero ver dias felizes. E segundo, porque eu considero que é muito sério ter a vida e a morte no poder da minha língua. Então eu quero aprender isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero estudar isso com a igreja. Porque eu acredito que isso vai trazer bênçãos maravilhosas sobre as nossas vidas. Você será uma pessoa mais abençoada por usar a sua língua de modo que glorifique o Senhor. Você crê nisso? Eu creio nisso. Porque a Bíblia diz isso. Nós lemos aqui alguns versos e agora nós vamos ler o texto, porque não são versos apenas pontuais. Agora nós estamos diante de um texto inteiro que fala sobre esse tema. Tiago capítulo 3, verso 1 a 12, terceira lição. Porque quem aprende a dominar a língua é capaz de tudo. Essa é a terceira lição. Acompanhe comigo esse texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Na sua Bíblia está escrito o que está escrito na minha também? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você tem vícios, compulsões, transtornos obsessivos compulsivos? Será que Tiago está dizendo que um bom exercício para começar a vencer aquilo que domina todo o seu organismo, a sua biologia, tem a ver com o controle da sua língua? Será que é isso que ele está dizendo? Vamos pensar. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Isso é verdade ou não é? Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Jesus, que texto é esse? Nunca tinha lido isso aqui, Natinha? Não, é? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Por que a vida e a morte estão no poder da língua? Porque se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua. Porque quem controla a língua controla tudo. É o último rincão dos nossos desequilíbrios. É o último ambiente das nossas contradições. Quem controla a língua alcançou maturidade e reflete o brilho do Senhor. Quem controla a língua controla todo o corpo e não é escravo de suas paixões. Quem controla a língua
abençoa o seu corpo e Deus traz cura sobre a sua vida. Palavras da Bíblia estão escritas aqui, você leu comigo. Eu quero amar a vida, eu amo a vida, mas eu quero continuar amando a vida. Eu não quero um dia olhar para trás com o coração cheio de ressentimentos. Eu não quero um dia olhar para trás com o coração cheio de mágoa. Eu não quero. Eu não quero um dia dizer maldito o dia em que eu nasci. Eu não quero que isso venha acontecer comigo nunca. Eu quero amar a vida sempre. Eu quero agradecer cada novo dia. Eu quero cantar com Jeremias que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero ver dias felizes com pessoas que eu amo ao meu redor, desfrutando de relacionamentos abençoados e abençoadores. Eu quero isso. Só que eu faço tudo para pôr isso a perder. E pelo que nós vimos hoje na palavra, muitas vezes pelo mau uso dos nossos lábios. Muitas vezes pelo mau uso dos nossos lábios. Palavras malditas, que trazem frutos terríveis. Pastor, eu já disse tanta coisa tantas coisas das quais eu me arrependo. E agora? Faça como eu estou fazendo hoje. Eu estou querendo começar de novo. Porque eu continuo querendo amar a vida e ver dias felizes. O desejo não mudou. Eu continuo querendo amar a vida e ver dias felizes. Então, a partir de agora, em nome de Jesus, a partir de agora, eu quero ser sábio no falar. Davi fez uma oração das mais lindas e importantes, quando ele disse: Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. O mesmo Davi no Salmo 19 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é a oração que agrada a Deus. Isso é a oração que agrada o Senhor. Pastor, quer dizer que a minha vida está nas minhas mãos, ou pior, na minha língua? Eu não vou, de maneira nenhuma aqui hoje, me esquecer da graça de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus em todas as coisas. Mas a Bíblia está dizendo estas coisas que nós lemos hoje. Não é um manual de autoajuda que está dizendo isso, irmãos. É a palavra de Deus. Falar sobre esse tema é sempre muito delicado, porque nós temos tantas impressões sobre esse tema, todas tão complexas e confusas, mas nós lemos textos bíblicos extensos, afirmações categóricas, sem margem para má interpretação. Eu sei que Deus é tremendo em graça, eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele está no controle da minha vida, mas eu também sei que Ele quer que eu aprenda isso. Então eu quero aprender. Porque se Pedro está dizendo, se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, eu levanto a minha mão e digo, eu quero. Eu quero. Quero amar a vida e ver dias felizes. Então, se a orientação é essa, Senhor, com a tua graça me fortalece, com o teu poder me capacita, com a tua misericórdia me renova, porque eu quero que os meus lábios sejam uma expressão da tua presença na minha vida. Não é por acaso que nos versos mais emblemáticos e cheios de significado a respeito do processo pelo qual uma pessoa é salva, o apóstolo Paulo tenha dito assim: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Parceria entre lábios e coração. Põe guarda, Senhor, a porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Para a introdução tá bom. Amém, irmãos? Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque cremos em ti. Cremos no teu poder, no teu amor, na tua soberania. E estamos aqui porque temos sede da tua palavra. Tua palavra é o pão que alimenta a nossa alma.
A tua palavra é mais desejável do que o ouro fino e mais doce do que o mel que goteja dos favos, como disse o salmista. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Quando tu falas, a vida acontece. A voz do Senhor faz as corças darem cria, como diz o salmista. E a tua palavra insiste nesse tema tão importante, diante do qual muitas vezes nós passamos distraídos, indiferentes, negligentes. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. A boca fala do que está cheio o coração. De toda palavra inútil que os homens pronunciarem, Deus lhes pedirá contas no dia do juízo. Quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Meu Deus, são textos tão ricos. Dá-nos graça, dá-nos alegria em estudar a tua palavra. Dá-nos comprometimento com o teu ensinamento, Senhor. Que ao final desse caminho, já a partir de hoje, nossos lábios sejam mais consagrados a Ti. Mais consagrados a Ti. Tu nos ouves, Tu nos ouves, Tu nos ouves. O que é que temos o direito de dizer e o que é que não podemos dizer na presença daquele que sempre nos ouve? Ensina-nos, Jesus. O Senhor é um mestre amoroso e bom. Ensina-nos. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém.